Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E essa foi uma semana de armadilhas, pegadinhas, revelações e reafirmações. A quebrada argentina teve que subir os juros para gigantescos 91%. A gente soube que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Mr. Jerome Powell, tomou um trote de russos que apoiam Vladimir Putin. Tadinho do velhinho. Já o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi ao Senado e reafirmou sua convicção no patamar atual dos juros, 13,75% ao ano. Os balanços das empresas que foram divulgadas até vieram positivos de maneira geral. O dólar fraquejou de novo mundo afora, refletindo por aqui. Os bancos nos Estados Unidos voltaram a assustar. Será que algum banco mais vai quebrar? E na semana, com a entrada de fluxo estrangeiro, dados positivos que saíram aqui na economia do Brasil e a fraquejada do dólar mundo fora, no mundo inteiro, ele voltou para baixo de R$5 e fechou a semana com uma queda de em torno de 1%. Muito bem, vai Torinho! Já o Ibovespa B3, que estava caindo até ontem, recuperou muito hoje, para urso, e terminou quase no 0 a 0. A gravata cinza aqui terminou em leve queda. A alta de hoje acompanhou as bolsas de Nova York, mas também foi o fechamento de mês e teve uma melhora no clima econômico aqui no Brasil, com uma sequência de boas notícias que saíram, que eu vou detalhar no último ponto do nosso Sextouro de hoje. Não sai daí, falando neles. Primeiro ponto, pegadinha dos amigos de Putin. O Mr. Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, é uma das pessoas mais poderosas do planeta Terra, e ele caiu que nem um pato num trote feito por dois apoiadores de Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Detalhe, foi tudo transmitido pela TV russa. Em janeiro, o Powell discutiu a economia dos Estados Unidos com uma pessoa que ele achava ser o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Só que era um trote, e não foi feito por garotos jovens, não. Foi feito por dois caras na casa dos 30 anos, chamados Vovan e Lexus. O Jerome Powell falou sobre alta de juros, inflação, probabilidade da economia dos Estados Unidos entrar em recessão e bem mais. Coitado, esses caras são conhecidos por isso. Eles já pegaram o presidente da Polônia, que falou sobre ataque de míssil, conversaram com a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, sobre a guerra na Ucrânia, e até perguntaram para a chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sobre o euro digital. Trote bom era quando a Jovem Pan ligava pro Boca Juniors quando o Maradona perdia o jogo e falava: chupa, Diego! Tempo bom não volta mais. 2. Decifrando o Fed. O bancão americano JP Morgan tá com um projeto para tentar entender exatamente o que o presidente do Banco Central americano está pensando a qualquer momento. Usando um novo modelo de inteligência artificial, o banco começou a analisar os últimos 25 anos de discursos e declarações do Banco Central americano para ver como eles podem prever o que o Banco Central vai fazer, além de prever resultados da economia no geral. O programa já percebeu, por exemplo, que quando os dirigentes do Fed discursam antes da reunião de juros sinalizando alta de juros, os comunicados do Banco Central indicam alta de juros. Bom, acho que não precisava de inteligência artificial para isso, não é mesmo? É só um mínimo de inteligência mesmo. Terceiro ponto, Campos Neto no Senado. Já a cabeça do nosso presidente do nosso Banco Central não precisa ser decifrada. A visão dele é clara e não tem mudado. Nesta semana, ele foi chamado ao Senado para falar sobre juros. Ele está em período de silêncio, tá? E ele manteve a convicção. Não falou nada que não podia falar. Tudo certo. Ele voltou a pregar a persistência no combate à alta de preços, defendeu o sistema de metas de inflação e justificou o atual nível dos juros, argumentando que as taxas altas são efeitos do nível alto da dívida pública e não a sua causa. Voltou a dizer que não sabe quando a gente pode começar a cortar os juros por aqui, porque é um comitê que decide isso, composto por 9 pessoas, e ele é apenas um dos votos. O nosso Banco Central começou a elevar os juros antes que todo mundo, promoveu a maior alta de juros do mundo em 2021 e vem mantendo a taxa Selic em 3,75
0,75% ao ano desde agosto do ano passado. Quarto ponto, inflação na Argentina bate 104%. O Banco Central da Argentina teve que subir os juros ontem 10%. Você não ouviu errado, não. Eles subiram os juros 10%. A economia deles está tão arrebentada que eles tiveram que subir os juros de 81% para gigantescos 91%. O objetivo principal é tentar convencer os estrangeiros a deixarem o dinheiro na Argentina e assim frear a disparada do dólar. E quem sabe isso possa ajudar a frear a inflação que rompeu 100% ao ano. Agora, falando sério, você emprestaria dinheiro para alguém que para te pagar vai ter que imprimir dinheiro? Não tem como eles pagarem os credores sem imprimir, então não tem como a inflação não disparar ainda mais. Gente, o dólar lá já bateu quase 500 pesos. Era 1 para 1. Um dólar valia 1 peso. Agora acho que tá 450. Caiu um pouquinho, nem sei direito quanto tá. Na verdade, não dá para saber. O dólar oscila muito lá, é volátil demais. O dinheiro dele simplesmente não vale nada. O Alberto Bernal, estrategista internacional da mesa institucional da XP lá em Nova York, lembrou que a hiperinflação da Argentina é resultado da pouca credibilidade que o Banco Central tem com a população devido a uma política fiscal irresponsável que vem acontecendo há muitos anos. Quinto ponto, o fantasma do First Republic Bank aparece. Nessa semana voltaram os receios de quebradeira de bancos nos Estados Unidos e até de um possível colapso bancário. O First Republic Bank divulgou seu balanço essa semana e informou que perdeu 100 bilhões de dólares em depósitos no primeiro trimestre desse ano. As ações caíram igual jaca do pé. 50% na quarta-feira. E hoje, 50% hoje. Hoje, Nova York teve até que suspender as negociações por um tempo, depois de tanta queda. Já caiu, acho que, quase 98%. O banco não vale nada mais. Tá todo mundo achando que vão ter que salvar esse banco de novo. Lembra do pool de 11 bancos que injetaram 30 bilhões de dólares lá uns 40 dias atrás? Pois é. Precisa de mais dinheiro. A Casa Branca, o Federal Reserve e o Tesouro Americano estão estudando algumas possibilidades para tentar salvar esse banco doente, que está mais para defunto. Os próximos dias são cruciais para esse banco e para o sistema financeiro. Por outro lado, a crise do First Republic Bank aumentou as apostas de que o Banco Central americano poderia pausar a alta de juros. Já vamos ver. Na verdade, as apostas aumentaram para 25% de manutenção e agora já voltaram para 10%. A gente vai ver a Super 4 a semana que vem quem está certo. Se a maioria, 90%, que acha que vai subir 25 bips ou se a 10% que acha que vai manter. Sexto ponto, gigantes da tecnologia seguem firmes e fortes. A Microsoft, a Alphabet, que é dona da Google, a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, tiveram os resultados divulgados essa semana acima do esperado no primeiro trimestre desse ano, sinalizando que, apesar dos juros altos e dos preços que subiram muito, elas seguem firmes e fortes. Os cortes nos custos, com as demissões em massa que a gente acompanhou no começo desse ano, ajudaram muito essas empresas nesse novo e desafiador cenário da economia americana e global. Parece que as gigantes da tecnologia estão tendo um ano bem mais bonito depois de um 2002 cheio de ursos. Bom, depois desse 2022 terrível para as ações de tecnologia, elas começaram o 2023 com o pé direito, fora urso. Sétimo ponto, vai Brasil! E a nossa economia está surpreendendo positivamente nesse começo de ano. Nesta semana saiu o CAGED e foram criados 195 mil vagas formais com carteira assinada, mais do que o dobro do esperado, que era a criação de 81 mil empregos. Hoje foi a vez de sair o IBCBR, que é tipo uma prévia do nosso PIB, bombou. Subiu 3,20% em fevereiro, é a maior expansão em 33 anos. Vai, Torinho! Todo mundo saiu correndo para rever as projeções de PIB para cima. O Bradesco, por exemplo, levou a expectativa do crescimento do Brasil desse ano de 1,5% para 1,8%. O consumo mais forte das famílias e o desempenho do nosso querido agronegócio nos 2 primeiros meses do ano foram o destaque. A PNAD contínua do desemprego, né, a taxa de desemprego do Brasil do primeiro trimestre, ela veio menos pior do que o esperado também. Ela subiu para 8,8%, 9,4 milhões de pessoas desempregadas. É muito triste, é claro, mas ela veio abaixo do esperado, que era 8,9%.
E sem contar que para esse primeiro trimestre é a taxa mais baixa desde 2015. O anúncio da Petrobras, que vai cortar 10% no preço do diesel nas refinarias amanhã, também contribuiu para melhorar a perspectiva, o clima da situação econômica aqui no Brasil, já que tira a pressão da inflação e é mais um elemento que pode levar o nosso Banco Central a iniciar o ciclo de corte de juros. E se os juros caem, a bolsa sobe. Tudo isso contribuiu para a alta da nossa bolsa hoje, que vai fechar abril em alta de mais ou menos uns 2% depois de 2 meses negativos. Sem contar que hoje à tarde o relator do arcabouço, Cajado, com quem eu me encontrei hoje, sinalizou que pretende fechar o texto até semana que vem. Ai, teoria! E pra semana que vem a gente vai ter grandes decisões de juros no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Vai sair o pai de todos os indicadores econômicos do mundo, o payroll! Os dados do emprego do cidadão urbano americano, CAGED americano. Segunda-feira é feriado, gente, mas nessa semana vamos sair os PMIs no Brasil e no mundo, que são os indicadores mais lindos da economia, que mostram se os setores estão esfriando ou esquentando. A temporada de balanços pega fogo aqui no Brasil e o arcabouço fiscal continua no radar dos investidores com um novo elemento, a CPI do 8 de janeiro, que pode atrasar os seus trâmites. Tomara que não. E se você se interessa sobre os indicadores econômicos que pressionam os mercados e quer se aprofundar em conhecimento, invista em conhecimento. Acesse o newcursos.com.br, use o voucher de desconto Sextouro para comprar o combo do meu curso Touro de Ouro 1 e 2 com um super desconto em 12 vezes sem juros. São mais de 50 aulas e mais de 12 horas de conteúdo. NIUcursos.com.br. Corre lá! Eu sou Pablo, boa noite, um lindo feriado em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Setor!